Boa noite. Eu vou falar sobre. Eu tô lendo esse livro aqui. Eu tive que baixar ele pelo Kindle, chamado On Death and Dying, de uma psiquiatra chamada Elizabeth Kubler-Ross, escrito em 1969. Depois eu vou fazer um estudo mais profundo, igual eu fiz aquele sobre o livro das diabetes, mas eu queria, eu acho que é relevante, um resumo dos sete passos da aceitação da morte que a psiquiatra enumera no livro dela, e são adaptáveis a qualquer experiência traumática. Então, eu vou aqui passar para os senhores um resumo que eu achei muito interessante. E lembrando que nós vamos detalhar algumas coisinhas, mas é adaptável a qualquer experiência traumática, seja perda do emprego, uma traição, o luto, a morte de um terceiro e não a sua própria morte, embora On Death and Dying, o livro que eu estou lendo, é a experiência dessa psiquiatra trabalhando com doenças terminais, principalmente câncer. A experiência que ela teve no hospital e o que ela observou nos pacientes. Por isso que eu acho que é relevante depois a gente fazer um vídeo longo, complexo, igual a gente fez sobre o livro das diabetes lá. Que tá aí vou colocar na descrição aí para quem não assistiu ainda. Então vamos lá, são 7 etapas e a primeira é chamada choque. Choque. O que seria a fase do choque? É horror e paralisia diante da descoberta talvez da doença terminal ou, no caso de uma experiência traumática que não a morte, horror e paralisia diante da descoberta do evento, seja lá qual for. Então, choque é a primeira etapa. A segunda etapa, denial, que é a palavra em inglês que significa negação. Choque, obviamente, é um cognato, então em português seria choque, CHOQUE. E a segunda etapa, denial ou negação em português, denial em inglês. O que seria essa fase? Não aceitar a relevância, o impacto ou a verdade sobre a descoberta. Então, por exemplo, se alguém vem com uma novidade no emprego, a partir de amanhã, quem não tiver tal e tal pré-requisito vai perder o emprego, etc, etc. Daí o denial, ou por exemplo, um cidadão descobre que a namorada está traindo ele. Esses dias eu atendi uma ocorrência de um cidadão, a namorada dele traiu ele com uma mulher. Depois a gente vai aplicar aqui as escadas, nesse caso específico e outros. E então, nesse caso, denial seria primeiro o cidadão não aceitar, falar, não, deve ser só uma amiga, não deve ser nada demais, etc. Ou no caso da doença terminal, não, eu vou procurar um outro médico, isso aí deve ser um falso positivo, como dizem. Não, isso é bobagem e tal. Então, denial, a negação, não aceitar a relevância, o impacto ou a verdade sobre a descoberta. Não, isso não deve ser nada, etc, etc. Terceira etapa, seguindo, depois do choque, depois da negação, nós temos a frustration or anger, que em português são também, frustração também é um cognato, então frustration é um cognato, significa frustração. Anger significa raiva, então frustração ou raiva. Então temos choque, negação, e a terceira etapa é frustração ou raiva. Frustração e raiva, talvez. Raiva, fúria, reação violenta, frustração com a notícia. Quando, por exemplo, no caso da ocorrência que eu atendi, do choque, o cidadão foi para frustração ou raiva, reação violenta, foi lá e agrediu a menina e tal. E no fim gerou a Maria da Penha e tal. Então, choque, negação, frustração ou raiva, reação violenta. Terceira etapa, frustração ou raiva, reação violenta diante do choque, no caso, por exemplo, do câncer, da doença, literalmente uma reação violenta, a pessoa
fica agressiva, fica incontrolável, pode até tentar agredir o médico, alguma coisa assim. Depois, a quarta etapa, depressão, depression, outro cognato. Estamos aprendendo muitos cognatos. Cognato é a palavra que em duas línguas ela é muito semelhante. Então, depression significa em português depressão, no sentido de tristeza patológica, né? Perda de esperança, desânimo, esperar o pior, tristeza. Então, depressão é a quarta etapa desse luto ou dessa aceitação de algo terrível que está para acontecer ou aconteceu. Então, perda de esperança, desânimo, esperar o pior e tal. Então, provavelmente, se a pessoa tem a sorte de não ter feito uma bobagem na etapa da frustração, igual o cidadão lá que eu atendi a ocorrência, a depressão vai ser um pouco menos profunda, mas se ele, além de ter ficado frustrado, ficado com raiva, ele teve uma relação violenta, ele vai ter que lidar com as consequências do problema inicial, no caso o luto, a doença, ou traição, etc., seja o que for, um negócio que não deu certo, por exemplo, vai comprar um carro, te prometem um preço, depois não é nada disso, etc., etc. Um scam, uma fraude que você é vítima, etc. Então, se você chegar nessa fase sem ter feito uma bobagem enorme aqui como uma reação violenta na fase 3, é um problema a menos. Então, o grande perigo é esse, a fase 3, você fazer algo que vai te causar problemas maiores, às vezes algo que quase tão difícil de lidar quanto o problema inicial. Eu dou um exemplo para os senhores, assim que eu me lembrar do exemplo, vamos seguir aqui. 5. Experiment or negotiation. Experiment, outro cognato. Experimentação, negotiation, outro cognato, negociação. Então, experiment or negotiation, experimentação ou negociação. O que significa fase 5, né? Tentativa de buscar caminhos diante do evento. Então, vamos supor, o cidadão recebe a notícia de que ele está com uma doença terminal. Quando ele chega nessa fase, vamos ver quais são os tratamentos possíveis, tratamentos alternativos, esperar um milagre, orar, buscar, vai a uma igreja para tentar ouvir a palavra de Deus, para tentar buscar alguma forma, alguma maneira de quem sabe, uma alternativa para minimizar o problema, vai tentar descobrir para onde ele pode ir. Para onde ele pode ir. Então, experimentação ou negociação. Começa a buscar alternativas para lidar com aquilo. Daí, sexta etapa, decisão. Compreensão do ocorrido e ânimo para agir no novo paradigma. Então, quando ele chegou nesse ponto aqui, ele já, choque já passou, negação já passou, frustração e raiva já passou, depressão já passou, ele já passou pela fase de experimentar um aqui, um ali e tal, a negociação. A negociação, qual que é a diferença entre decisão e negociação? A fase de experimentação e negociação já é positiva, começa a integrar, a aceitar a novidade inicial e está tentando achar alguma alternativa para minimizar os danos, mas assim, é uma coisa um pouco ainda escapista. Não que não vai dar certo, não que é irreal e tal, mas ainda está um pouco tentando fugir da situação. Então, no caso da doença terminal, o cidadão ainda está procurando meios de, quem sabe, se livrar da morte. A decisão, compreensão do ocorrido e ânimo para agir no novo paradigma. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse cidadão aqui, ele já sabe que vai morrer mesmo. Ele falou, não, a minha vida vai acabar em poucos meses. Eu vou agir. Daí ele começa, no caso de um pai de família, aconteceu isso comigo,
Uma vez eu tive a oportunidade de comprar me ofereceram um terreno, e daí eu falei, tem alguma coisa errada com esse terreno aí, porque está um pouco abaixo do valor normal. E daí o corretor falou, o lance é o seguinte, o cidadão está com uma doença terminal, não vai durar mais que 6 meses, e ele não quer que os filhos tenham que fazer inventário, ele está vendendo tudo que tem, não é só esse terreno, são outras coisas também, e ele está dando algum desconto para tentar vender logo. E daí era verdade mesmo a história, e o cidadão acabou morrendo uns 4, 5 meses depois que eu comprei o terreno. Então ele deu um desconto a mais para ser interessante a ponto dele conseguir vender mais rápido os imóveis. Então, esse cidadão estava na fase de decisão, já tinha passado de negociação e falou, não, eu vou morrer mesmo, então eu vou deixar deixar as minhas obrigações em ordem, por exemplo, o cidadão poderia, de repente, se ele tem dívida, quitar e tal, ele deixar as coisas em ordem para a família e tal. Fazer as pazes com Deus, etc., aceitar Jesus Cristo. São coisas que são feitas na fase da decisão. Aceitar a salvação da alma por Jesus Cristo e tal. Descobre, às vezes encontra Deus nessa fase, porque ele fala, não, eu já percebi que a vida está acabando, eu preciso agora me preparar para a minha passagem, bem dizendo. Aqui ele estaria ainda negociando, estaria tentando achar um meio de sobreviver, bem dizendo. Compreensão do ocorrido, ânimo para agir no novo paradigma. Ou seja, não está mais tentando fugir ou negociar um caminho. Por exemplo, aquele cidadão lá da ocorrência que a menina traiu ele com uma outra moça. Se o cidadão primeiro teve choque, negação, frustração, em raiva foi quando ele causou o problema, que ele foi atrás de agredir a menina. Imagino que agora que ele foi intimado das consequências do ato impensado dele, ele deve estar nessa fase, a depressão, vai ter que lidar agora com perda de esperança, desânimo, tá esperando o pior, eu vou ser preso, tal, tristeza, ou ele vai continuar nessa fase, não, eu quero vingança e tal, mas provavelmente vai para essa. E daí pode ser que ele fale, quem sabe não tem como experimentar e negociar. Eu falo, será que não tem como a gente continuar num relacionamento aberto? Sei lá, ele tenta alguma coisa porque ele não aceita, ainda não está aceitando o rompimento, no caso daquele exemplo específico. Já se ele chegar na fase de decisão, ele fala, não, o novo paradigma, o que quer dizer paradigma? Paradigma é o status quo, o que está acontecendo, qual que é a realidade. Entenda paradigma como realidade. A nova realidade é que a minha noiva, que a gente ficou junto 6 anos, mas ela não gosta mais de mim, me traiu com outra mulher, ela agora é lésbica, ou seja lá o que for. E é isso e acabou, agora eu sigo a minha vida. Então agora eu vou começar a seguir no novo paradigma. Vamos supor que o cidadão chegue nessa fase de decisão, é assim que ele vai agir. Nesse caso específico, como agora ele tem um problema com a justiça, ele vai, sei lá, buscar um advogado, alguma coisa assim, tentar minimizar os problemas que ele causou na fase de frustração ou raiva. Daí a fase 7, integração. Fase 7, integração. O evento se torna parte aceita da realidade. O evento se torna parte aceita da realidade. Então, aqui ele já começou a agir e daí superou aquilo e já integrou, já não é mais, já faz parte do normal, do status quo, etc. Daí aquela hora que, por exemplo, no exemplo do menino que foi traído, ele começa a brincar com os amigos e tal, e já começa a ser engraçado e tal. Daí aqui uma observação, a decisão combinada com a integração, integration, outro cognato, decision, outro cognato, decisão, integração. Então, a decisão combinada com a integração, ela resulta na fase final, que é a aceitação. Aceitação, seguir em frente. Então, recapitulando aqui rapidamente, nós temos choque inicial, negação, frustração ou raiva, que é a parte mais perigosa, porque pode ter uma reação violenta,
Depressão, que é uma tristeza patológica, um desânimo generalizado, mas que já não é mais uma negação, a pessoa começou a entender que é real aquilo. Experimentar ou negociar, que está tentando uma forma de sair daquilo. A decisão, ele compreendeu o ocorrido, entendeu que essa é a nova realidade ou paradigma e começa a agir de acordo. Então, passou por essa fase aqui. A integração, o evento se torna parte aceita da realidade, já não é mais, não é mais um problema, ele começa a aceitar como realmente parte da vida dele ou do processo de passagem dele, no caso da doença ou da doença incurável, etc. E a decisão integrada, combinada com a integração, é a aceitação. A pessoa aceita aquilo e segue em frente, supera. Então, e essas são as etapas, inclusive do luto, quando não você está morrendo, mas você perde um terceiro. Por exemplo, essa também é o processo que uma criança passa para aceitar o divórcio dos pais. O divórcio dos pais também segue essas 7 etapas. Pode acontecer de, na fase experimentação, negociação, achar uma solução e realmente esse processo ser parado na fase 5, existe essa possibilidade. Mas nesse caso específico, nós estamos tratando de coisas assim, fatais, no sentido de que aconteceu mesmo. Então, inevitavelmente vai ter que ir para a fase da decisão. Porque, por exemplo, aquele cidadão lá da menina que virou lésbica, a negociação, até onde eu percebo, ela é inútil. Mas eu dou um exemplo eu estava fazendo um negócio com uma loja e me prometeram um valor, e daí eu tinha que fazer o documento e tal para seguir a venda. E daí falar, vai demorar um pouco aqui porque não deu muito certo aquele valor, mas eu vou tentar o possível para você não perder o desconto. Mas eu já tinha pago, inclusive. Tinha tudo bonitinho, contrato, comprovantes, etc. Daí eu falei, como assim perder o desconto? Ele falou, não, porque talvez não dê certo o desconto, então se você quiser o produto hoje, sem o desconto, só vir buscar. Ou espera pra gente tentar arrumar e tal. Daí, quando me deram essa notícia, eu passei por essas etapas da aceitação da morte, aceitação do evento ruim, da catástrofe, etc. Então, choque ao ouvir, porque já era fava contada e de repente não era mais. A negação, até onde eu me lembro de como eu reagi, foi instantânea, assim, um segundo. Eu falei, não, peraí, não é possível. Mas assim, e daí imediatamente a frustração, que eu falei, não tá certo isso, né? Isso aí não foi prometido. Durou um segundo também. A depressão durou enquanto a pessoa se explicava. Eu falei, pô, não é possível acontecer isso comigo. Segundos. E daí, imediatamente, eu fui para experimentação e negociação. Eu falei, olha, eu não vou perder o desconto. O que acontece é que a empresa me prometeu uma coisa, eu tenho como provar. Se não der certo o desconto, vão me dar o desconto por via judicial. Eu vou procurar o juizado especial e vai ser dado dessa forma. Então, eu estava nessa fase aqui e daí o que aconteceu? Parou nessa fase porque a pessoa que estava me atendendo falou, eu quero falar com o meu gerente, depois eu te ligo. Daí me ligou novamente e falou, não, é o seguinte, a gente vai honrar o que a gente prometeu e me dá uns dias aí para eu arrumar o que tem que fazer aqui em nota fiscal, etc, etc. Daí o que aconteceu? Não era tão fatal quanto parecia aqui. Mas via de regra, aqui vamos admitir, por isso que talvez isso aqui seja extremamente adaptável a doenças terminais e razoavelmente adaptado a catástrofes em geral, porque pode acontecer sim que nessa fase aqui, pode acontecer um milagre, por exemplo, mesmo nas doenças terminais, né? Mas vai ter, pode ser que não aconteça o milagre e a pessoa vai ter que sim para a fase de decisão
e começar a se preparar para o, em teoria, inevitável. Poderia acontecer, de certa forma, o que eu esperava? Eu falei, não, tudo bem, aconteceu, eu perdi mesmo, fui vítima assim de um golpe parcial, porque a empresa existe e tal, então não tem como eles fugirem, estabelecido num local. E daí o que aconteceria no meu caso se não tivesse brecado aqui no 5? Decisão, compreensão do ocorrido, ânimo de agir no novo paradigma. Qual seria o meu ânimo de agir? Juntar a documentação, que comprovava que eu tinha razão, que eu paguei, etc, etc. Ir ao juizado especial, entrar com a ação, e daí aquilo ia andar. O evento torna parte aceita da realidade. Daí no caso, eu falo, eu tenho uma ação no juizado contra uma empresa que me prometeu uma coisa e eu paguei e não entregou, etc, etc. E daí, integração e decisão, aceitar e seguir em frente. Né? No meu caso, se não tivesse parado aqui, eu teria que esperar o juiz decidir e tal, e seria isso. No caso do cidadão lá que foi traído, então ele, vamos supor que ele deve estar nessa fase de depressão hoje, né? Digamos. Ou ele já está nessa fase, aqui não sei se ele está, porque ele está proibido de falar com a menina, se ele falar com ela vai ser preso, Maria da Penha. Mas vamos supor que ele tivesse aqui usando um terceiro, pô, será que é isso que ela quer mesmo, tal, nossa história, tal, blá, blá, blá. Daí a pessoa fala, não, é isso mesmo, tal, sou lésbica, etc. Daí ele compreende que é isso mesmo, esquece a menina, integra aquilo na realidade dele, brinca com os amigos e tal, aconteceu isso comigo, tal, 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 aceita, segue em frente, vai tomar mais cuidado a hora que ele escolher a próxima namorada, etc, para ver se ela é realmente hétero, ou talvez vai fazer o que eu acho que foi o grande erro dele, achar uma pessoa um pouco mais madura, porque ela era bem mais nova que ele, a pessoa dessa história aí. Então ele a conheceu quando ela era muito meninona ainda, ficaram juntos 6 anos, e agora que ela tinha acho que 20, e agora tem 26, então a cabeça muda muito nessa idade e tal, então ele tinha uma pessoa, mas quando chegou aos 26 ele tá com outra, né? Então ele vai tomar um pouco mais cuidado de quando ele se envolver com pessoas, de não ficar com pessoas tão jovens, talvez. Enfim, mas eu achei extremamente interessante, e isso vale, se os senhores anotarem esse processo aqui, vale para várias coisas, para profissional, para parte profissional, para parte afetiva, para parte de doença, como eu falei, para vários eventos na vida, há realmente, por exemplo, um animal, que você tem um animal de estimação, o animal é atropelado, ou fica doente, ou morre, enfim, passa por essas etapas aqui: choque, negação, frustração ou raiva, depressão, negociação ou experimentação, decisão, integração e aceitação no final. Espero que tenham gostado e até a próxima.